Neemias começa juntamente com o povo trabalhar e colocar a mão na massa, na reconstrução do muro, se levantam os opositores, se levantam os problemas. Aqui nós podemos claramente entender que o problema precisava ficar fora. Quando eles percebem que estava prestes a reconstruir, Sanbalate e Tobias se levantam. E eles vão falar: olha, esse povo está doido, esse povo está achando que eles vão chegar aqui, vão reconstruir um dia isso. Esse é um projeto grande, esse é um projeto difícil. Haverão momentos que nós vamos nos dispor a fazer coisas e pessoas vão se levantar. Não, você é doido, rapaz, olha o que você quer fazer, isso é difícil demais de fazer, moço. Esse era o pensamento de Sanbalate, esse era o pensamento dos oficiais dos exércitos de Samaria. E a palavra vai dizer que Neemias está falando algo que foi dito a eles. Então eles não simplesmente comentaram entre si que essa obra era uma obra difícil, que essa obra era uma obra impossível. Mas eu entendo na escritura, na leitura, de que eles falaram isso para Neemias. Você é doido, rapaz, isso aí não dá para fazer. Você está pensando o quê? Você vai fazer uma oferta a Deus e vai milagrosamente acontecer? Essa muralha vai ficar de pé em um dia? Quantos projetos não aconteceram porque se levantaram oposições? Quantos ministérios não cresceram porque se levantaram oposições? Quantos pastores não chegaram ao pastorado porque se levantaram oposições? Quantos casamentos não aconteceram porque se levantaram oposições? Quantas companhias deixaram de existir porque se levantaram oposições? Problemas surgirão, meu irmão. Os problemas vão vir e eles vão tentar nos impedir de fazer aquilo que Deus propôs em nosso coração. As pessoas vão se levantar e elas vão tentar nos desanimar. As pessoas vão vir e vão falar: olha, isso não é possível, olha, isso não é capaz. Só que, e aqui está o que nos importa, né? Aqui é onde nós precisamos entender que a oposição, ela não ficou só na afronta. Em Neemias capítulo 4, versículo de número 8, nós podemos ver que os opositores de Neemias, eles cogitaram até mesmo a colocar um exército, a trazer um exército para Jerusalém. Eles eram samaritanos. E eles não queriam que a muralha fosse construída. No versículo 8 ele vai dizer que eles chegaram à hipótese de enviar um exército contra Jerusalém. Esses homens estavam determinados a gerar problemas para que Neemias não alcançasse os seus projetos. Esses homens estavam determinados, estavam empenhados a dificultar a vida de Neemias. Muitas vezes, Sanbalate e Tobias, eles se levantam para dificultar as coisas em nossas vidas, para serem opositores, para que nós não venhamos alcançar os planos de Deus em nossas vidas. Agora, o que nos interessa é a posição de Neemias, porque eu estou falando de como lidar com os problemas, como nós devemos lidar com os problemas, o que nós devemos fazer a respeito dos problemas. Neemias capítulo 4, versículo de número 4. Neemias 4:4, a palavra de Deus vai dizer assim: então eu orei assim. Neemias recebeu a afronta. Neemias ouviu o que os opositores tinham para falar. Neemias entendeu que havia uma oposição e que aquilo ia gerar problemas no seu objetivo de reconstruir. Só que a atitude de Neemias é o que nos importa. Neemias não rebateu, Neemias não se defendeu,
Neemias não se levantou para... Não, mas espera aí, você está falando isso, mas eu acho que é assim. Versículo 4. Então orei assim. Meu irmão, tem um aprendizado muito profundo nisso aqui. Tem um ensinamento, só aqui nessa pequena frase, Neemias nos ensina algo muito importante para as nossas vidas. Haverão oposições? Haverão. Vai ter. Só que nós precisamos entender que nós lutamos contra os problemas, não de uma maneira física. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Aleluia. Hoje nós podemos ver que a igreja virou um campo de guerra, aonde irmão briga contra irmão, aonde a igreja briga contra a igreja, pastor brigando contra pastor. Nós podemos ver nos dias atuais uma geração de crente sabor de mel. Não é? Crente vingativo. O crente que vai ver quando eu chegar lá, eles vão ver o meu brilho. Meu irmão, nós vivemos hoje em tempos onde as pessoas, e eu tenho certeza que eu tenho falado aqui de Sanbalat e Tobias, e na maior 90% das pessoas, quando ouvem isso, já pensam em opositores, que são pessoas. E para o teu escândalo, eu não estou falando de pessoas. A nossa maior oposição não acontece de uma pessoa para outra. O nosso maior inimigo não é o irmão que você pensa que esse irmão não quer o meu bem. Não. Benzinho. Não, coração. O nosso maior opositor, ele está lá de dentro. Ele não está fora. A ideia que você precisa entender de Sanbalat e Tobias era que eram pessoas que tinham livre acesso a Jerusalém. E com a construção ou a reconstrução do muro, essas pessoas já não teriam mais acesso a Jerusalém. Vamos olhar dessa forma. Imagina alguém que pode entrar aonde ele quiser, na hora que ele quiser, e fazer o que ele quiser, porque a cidade não tem proteção. A cidade não tem muros que pode proteger. Ele entra, faz o que quer, sai quando quer e vai embora. Só que a partir do momento que muros são levantados, essa pessoa não pode mais entrar. A motivação de Sanbalat e Tobias, nós podemos usar e falar sobre isso de duas formas. A forma física, que realmente são opositores, esses homens realmente queriam se opor a Neemias, mas hoje nós não vemos mais tanto isso, como esses homens viam inimigos que realmente queriam matá-los. A oposição ou os opositores nas nossas vidas, eles estão dentro. Eles precisam sair, mas eles estão dentro. E a partir do momento que eles veem muralhas sendo construídas, eles se revelam. Vou explicar aqui. Está difícil entender, mas eu vou explicar. Sanbalat e Tobias não são pessoas. Sanbalat e Tobias, para mim e para você, são pecados que não deveriam estar dentro, mas que estão. E que a partir do momento que nós tomamos a decisão de levantar o muro da santidade em nossas vidas, ele vai se opor. Ele vai se levantar. Ele vai falar: não mexe com isso não, porque é impossível. Não faz isso não, você não vai dar conta. Você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir vencer esse mal. E tem pessoas que, porque não fizeram o que Neemias fez, estão até hoje acreditando: é verdade, eu não consigo vencer a prostituição, então vou ficar nela mesmo. É verdade, eu não consigo vencer a inveja, então eu sou assim, isso faz parte da minha vida. É verdade, a mentira, eu não consigo vencer a mentira. Sanbalat e Tobias está dentro, mas tinha que estar fora. Está morando, porque os muros estão caídos. Nós precisamos ser aqueles que levantam os muros. Nós precisamos ser como Neemias, sabe? E parar de conversinha, parar de mimimi.
Porque vai ter dificuldades, vai ter opositores, vão ter. Quando você falar, a partir de hoje eu não mexo mais com isso. A partir de hoje, esse pecado não acontece mais na minha vida. Você pode ter certeza que os Sanbalat e Tobias vai se levantar. Não como pessoas. Não como pessoas de fora. O inimigo pode usar pessoas? Pode usar. Mas o maior Sanbalat e Tobias da nossa vida, ele não está fora, ele está dentro. É o ego. É o orgulho. É o não se submeter à vontade de Deus. Sanbalat e Tobias. É fácil nós olharmos para a igreja e falar, não, Sanbalat e Tobias na minha vida é aquele irmão, pastor, que me engana de você. Você se engana. Esse teu irmão, ele é necessário na tua vida, meu irmão. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Nós precisamos de um amigo, e presta atenção nisso. A Bíblia diz que nós precisamos de um amigo que nos afia assim como o ferro afia o ferro. Presta atenção. O amigo que afia assim como o ferro afia o ferro. A ideia aqui, meu irmão, alguém já aqui, alguma vez, talvez, não sei, talvez. Eu já morei em roça, eu já trabalhei com foice. Eu já molei muita foice na roça, para roçar juquira. Eu ia para as férias, a minha mãe falava, não, vai passar as férias na casa da tia. Eu era de cidade, mas eu tinha tios que moravam na roça, não é fazendinha com energia, não, roça, água fria, tomar banho de água fria, não tinha energia, tinha que fazer as necessidades do mato, roça, bem raiz mesmo. E chegava lá, quando a gente chegava de férias, a tia ficava alegre, porque chegava aquele monte de menina, ela pegava enxada, foice, facão e botava na nossa mão, vai limpar o redor da casa. E a gente ia. E aí, ali eu aprendi a molar faca. Minha esposa fica, nossa, parece que você não é normal da cabeça. Em casa tem lixa para molar faca, tem lima para molar faca, tem pedra para molar faca. Lá em casa, as facas de casa tem que tomar cuidado com ela, porque as bichinhas cortam. Eu não gosto de mexer com faca cega, porque eu aprendi que faca boa tem que ser faca molada. E eu aprendi ali a molar faca, molar foice. Rapaz, quando eu vi isso e eu pensei, não, mas peraí, eu preciso de um amigo que me afia como ferro afia o ferro. Rapaz, você não faz ideia, não tem romantismo nisso não. Não é nada bonito. A lima, ela tem um papel de comer o ferro. E o amolador, ele vem com a lima e ele coloca ela no ângulo onde ela vai comer mais ferro. E ele vai passando aquela lima e vai arrancando coisas, e vai tirando, e vai afiando, e vai afiando. Quem é o teu amigo ferrinho? Quem é o teu amigo Lima? Cutuca ele vai, irmão Lima, meu irmão Lima. É o sobrenome Lima? Deus poderoso. Pegou? Nós precisamos disso. Amém. Nós achamos que o nosso inimigo, eu acho que essa não pode. Olha, eu sou super contra até usar essa palavra para falar de um irmão em Cristo. Não é teu inimigo, meu irmão. Ah, meu opositor. Não, na igreja a gente não tem isso. O opositor é dentro. O opositor é o teu ego, o opositor é o teu orgulho, o opositor são os pecados que você mantém escondido. Esse é o maior opositor na sua vida, porque esse é o que está impedindo que as muralhas sejam levantadas. Esse é o que está impedindo que você alcance uma vida de intimidade com Deus. Não é o teu irmão, não é o próximo, é você mesmo. Sanbalat e Tobias não está fora. Precisa ficar lá de fora, mas ele hoje, muitas vezes, ele está lá de dentro. Algo que nós podemos entender, então, é que a maneira que nós devemos lidar com os Sanbalat e Tobias em nossas vidas é como Neemias. Orei ao Senhor. Então orei ao Senhor.
Meu irmão, nós precisamos buscar naquele que pode resolver. Eu vejo tanto isso, eu vejo tanto isso. Graças a Deus que não tem, só lá. Só lá na Flórida, não é? Não, amor? Isso que não tem, não, só na Flórida. Irmão que vai buscar solução nas pessoas erradas, que vão levar o problema para as pessoas erradas. Para de levar para quem não resolve, leva para quem resolve. Fala, Deus. Para de Aleluia. meu irmão. Fala, Deus. Quem não pode solucionar o problema, leva para aquele que tem a solução. Neemias entendia isso, Neemias sabia disso. Por isso a Bíblia vai dizer: então orei ao Senhor. Em outras palavras, então eu fui para quem podia me ajudar. Então eu fui para quem poderia resolver. Aleluia. Então eu fui para quem tinha a solução. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Ensina, Jesus. Pam, pararam, pam. Opa. Aprenderam, quem estava ontem pegou, não, velho? Glória a Deus! Outra coisa importante que nós devemos aprender com Neemias: em momento algum Neemias parou de trabalhar. Se levantaram as oposições, se levantaram os inimigos, se levantaram aqueles que queriam fazer com que ele parasse. Mas Neemias, em momento algum, ele se rendeu. E não ficou só na oração. Devemos orar. Devemos orar. Mas não podemos ficar só na oração. Olha o que vai falar a palavra de Deus. Quando Neemias entende que havia um risco de que eles se levantassem, não só com acusações verbais, mas que havia um risco físico. Eles realmente queriam enfrentar a Neemias com um exército. Eles queriam parar aquela obra de todas as formas. Neemias 4:11 vai dizer assim: ao mesmo tempo, os nossos inimigos planejavam cair sobre nós repentinamente e matar-nos, terminando de vez com a obra. Em outras palavras, não ficou só em ofensa, não ficou só em vou te pegar, hein? Porque o inimigo muitas vezes ele está assim: eu vou te pegar, hein, rapaz? Eu vou arrebentar contigo, hein? E a gente está, tudo bem. Ele entra dentro de casa, faz o que quer com os filhos. Gente, eu vejo tanto isso. Entra dentro de casa, apronta, leva os filhos para a prostituição. Tudo bem. Não, tá tudo tranquilo. Nós devemos orar, mas devemos entender que nós não podemos ficar só na oração. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. O que isso quer dizer, meu irmão? Se você só orar e não fizer nada, ora, mas não tem ação, não vai resolver o teu problema. Muitas vezes nós temos a tendência de jogar a responsabilidade em Deus. Não, eu vou orar e Deus vai resolver. Ora mesmo, meu irmão. Caleja o joelho na oração, mas esteja preparado para se levantar também. Aleluia. Esteja preparado para lutar também. Quando Neemias entende que havia um risco deles atacarem a Jerusalém, olha o que ele vai fazer no versículo, olha o que ele faz em Neemias 4,16. A partir daí, metade trabalhava e outra metade guardava atrás. Em outras palavras, no versículo 17, no versículo seguinte, Neemias vai dizer assim: enquanto alguns trabalhavam com uma mão, com a outra segurava a espada. Enquanto um estava trabalhando, tem que levantar o muro, tem que trabalhar, tem que carregar pedra, tem que carregar isso, tem que fazer aquilo, mas com uma mão, mas com a outra segurava a espada. O que isso quer dizer para mim e para você? Nós devemos orar, mas também devemos atuar. Satanás está entrando na nossa casa e muitas vezes eu estou vendo pessoas passivas, pessoas que não se levantam.
Meu irmão, se Satanás entrar na tua casa e tocar em alguma coisa que te pertence, isso tem que gerar uma ira santa em você. Isso tem que gerar uma revolta santa em você. Aleluia. A gente foi ensinado de que o crente ele tem que ser bobinho. Isso aqui é bom demais, isso aqui, rapaz. Neemias nos dá umas lições que eu vou te falar. A gente pensa, não, porque é crente, né? Não, tudo bem, Satanás entra, dá um tapa na cara, Jesus falou que eu tenho que dar outro lado, pode bater, capeta. E nós estamos assim. Satanás está entrando, está fazendo uma fuzueira dentro da nossa casa e nós estamos passivos. Satanás está entrando dentro da igreja, está fazendo o que quer e nós estamos passivos. Não, tudo bem. Sabe qual é a mensagem de Neemias para Sanbalate e Tobias? Sabe qual é a mensagem de Neemias? Neemias, eu escutei o que você falou, viu? Não vou parar não, mas se tu entrar aqui, tu toma. Se tu cair para dentro, tu vai encontrar. Não vem não que tu acha. Aleluia. Ô glória. Quem procura? Não, cordeirinho. Sou homem de Deus, sou crente. Sou a favor da paz. Mas não toca no que é meu não. Yes. Mexe com a pastora lindona ali, ó. Tu acha? Tinha um discípulo lá na Flórida, muito engraçado. Um dia a gente deu um susto nele de madrugada, ele acordou no susto. Eu estava dormindo, ele acordou no susto. E ele acordou assim, a primeira reação dele foi falar, tu toma. E aí a gente zoa, né? Qualquer coisa que nos ameaça, a gente fala, ó, tu toma, vem que tu toma. Tu toma, mexe. Nós temos que entender que nós não podemos ser passivos. Deus não te chamou para ser passivo. Se você olhar em toda a palavra de Deus, a linguagem é uma linguagem que nós devemos nos portar como soldados. Aleluia. Aleluia. Efésios 6, nós vamos ver que Deus nos disponibiliza uma Glória. armadura para quem vai para a guerra. Efésios 6 dá uma armadura. Quem veste a armadura é quem entra na guerra. Glória, bacana. Ai, tudo bem. Qual que é a voz? Quem está entendendo aí, diz amém. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Agora, como eu já falei, não olhe para isso de uma maneira física. Vou pegar o irmão Sanbalate, né? Vou dar no irmão Tobias hoje. O pastor pregou, vou pegar ele hoje pelo chifre, é ou não é? O marido está lá em casa, coitado, não está entendendo nada, chega tomando já. Ô Sanbalate, eu te pego hoje. Calma. Não é porque eu tô falando aqui, daqui a pouco eu tenho que resolver as brigas nos casal aí, porque... É ou não é? Mas nós temos que nos levantar contra nós mesmos. Também. O levante aqui não é contra o esposo, a esposa. Não é contra o irmão. Não é contra o familiar. É contra você mesmo. Quem precisa mudar é você. Nós temos que parar de apontar para o próximo e falar que ele precisa mudar. Não, meu irmão. Quem precisa mudar é você. Aleluia. Quem precisa de transformação é você. Você quem precisa mudar esse coração. Você quem precisa mudar esse pensamento. Você quem precisa mudar essa atitude. É muito fácil jogar a culpa no próximo. Muito fácil. Difícil é reconhecer os nossos próprios erros. Ô glória. Difícil é lidar com o Sanbalate e Tobias que mora dentro de nós. Difícil é expulsar, botar ele para fora e levantar as muralhas. Agora, nós podemos entender com isso que existem coisas nas nossas vidas que precisam sair. Existem problemas em nossas vidas que precisam sair. Quantos podem dizer amém a isso? Amém. Tem problemas que a gente tem que tirar. Tem problemas que nós temos que ser radicais e tirar dentro das nossas vidas.
Lembrando que eu sou contra o divórcio, tá? Mas tem problemas internos que precisam ficar do lado de fora. Agora, como eu já tinha dito antes, tem problemas que precisam ficar dentro. Se nós somos uma cidade, ok? Se nós somos uma cidade e nós estamos construindo essa ideia de que nós devemos construir um muro ao nosso redor, tem coisas que precisam ficar do lado de dentro. E eu vou te mostrar isso. Outra pessoa, outro grande exemplo que nós temos nas Escrituras, sobre de alguém que lidou com... Nós temos vários. Essa semana, acho que foi terça ou quarta-feira, eu sentei com a minha digníssima. Eu falei, amor, me dá aí alguém que você pensa que teve oposição na Bíblia e como ele lidou com essa oposição, esse problema, né? E aí a gente discutiu, falamos sobre isso, e eu cheguei à conclusão de que o nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que lidou com problemas externos e internos e lidou com ele da melhor maneira possível. Jesus lida com os problemas internos de uma maneira extraordinária. E para nós, isso é um grande aprendizado que devemos trazer para as nossas vidas. E a primeira coisa que você precisa entender é que Jesus não olha para o problema da maneira que nós olhamos. Muitas vezes nós olhamos para o problema e nós vemos algo ruim. Nós vemos algo mal. Nós vemos algo que nós devemos evitar, que nós devemos fugir, que nós devemos correr. Jesus tem uma perspectiva diferente sobre o problema. Para Jesus, as dificuldades o aproximavam de Deus. E Jesus tinha dois discípulos muito especiais, dois extremos. Um extremo e o outro extremo. E nós sabemos já quem é. Um extremo representa alguém que estava disposto a entregar tudo, a fazer tudo, a se doar pela causa, pelo Evangelho. E o outro era alguém que só queria tirar, alguém que só queria os benefícios. Quem aí já sabe quem são os dois? Né? Pedro e Judas. Pedro estava na obra e ele queria se dar à obra. Ele queria dar o seu tudo. Depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Pedro passa por uma mudança interior muito forte. Pedro passa por uma conversão muito grande. Ele até então era um seguidor. Quando ele se depara com os olhos de Jesus, Jesus olha para ele e ele percebe então que ele havia negado o Senhor. Pedro passa por uma transformação muito grande, a ponto de que quando Jesus se encontra, em uma certa ocasião, Jesus se encontra com Pedro e Jesus questiona: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E isso se repete por 3 vezes, e Pedro diz sim a todas as respostas. Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro vai receber uma revelação ali naquele momento. Jesus revela para ele: olha, você vai chegar um tempo onde eles vão amarrar as suas mãos e vão te levar para onde você não quer ir. Quando você era criança, você ia para onde você queria ir, você era livre. Só que por causa do Evangelho, chegará um momento onde suas mãos serão atadas e você não vai mais poder ir para onde você quer ir, e você vai ser subjugado àqueles que o estão amarrando. Pedro deu a sua vida pelo Evangelho. Aleluia. A história, isso não é bíblico, a história diz que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado, ele não se sentiu digno, ele não se achava digno de ser crucificado como o seu Senhor Jesus. Então no momento da crucificação ele fala: vocês vão me crucificar? Me crucifica de cabeça para baixo, então, porque eu não sou digno de ser crucificado como foi crucificado o meu Senhor e Salvador. Pedro deu a sua vida por completo pelo Senhor. Aleluia. E Judas, nós entendemos que Jesus valia para ele apenas 30 moedinhas. Jesus para Judas tinha um valor, e esse valor era 30 moedas. Para um, Jesus era tudo.
para o outro, Jesus era apenas um valor. E falando sobre a mesma ocasião, Jesus deu uma palavra para esses dois. Jesus chamou de Satanás. O outro, Jesus chamou de amigo. E agora eu faço uma pergunta. Quem Jesus chamou de amigo? E quem Jesus chamou de Satanás? Tem uma revelação muito grande aqui. Está preparado? Por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Vamos comigo a Mateus capítulo 16, versículo 21. Nós vamos ler até o 28. E diz assim a palavra de Deus. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir a Jerusalém. Ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia ressuscitarei. Versículo 22. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus começa a falar: olha, o processo para que o mundo, para que as pessoas possam encontrar a salvação através de mim, eu preciso sofrer, eu preciso morrer. Faz parte do meu propósito passar por isso. O meu propósito de ir para Jerusalém, eles estavam indo para Jerusalém, até então estava tudo bem. Eles estavam indo comemorar a Páscoa. Não, vamos para Jerusalém comemorar a Páscoa com Jesus, que coisa boa. Então Jesus começa a revelar para os discípulos qual era o propósito dele estar indo a Jerusalém. E qual que era o propósito? Para que ele fosse o sacrifício, para que ele fosse crucificado por nós, para que ele pagasse o preço que eu e você deveríamos pagar. Jesus revela isso para os discípulos e fala: olha, eu estou indo lá, e chega lá os mestres da lei, os fariseus, os escribas, eles vão me aprisionar, eles vão me fazer sofrer muito, eu vou sentir muita dor, eu vou passar por um momento muito difícil, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Glória a Deus. Então Pedro chega para Jesus: não, Jesus, que papo furado é esse? Conversa boba. Olha o que Pedro vai. Olha a ousadia do rapaz. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Não, Jesus, conversa derrota é essa, Jesus? Conversa de perdedor. Pedro chegou, foi dar uma motivada em Jesus, ó, mano. Fala comigo aqui, Jesus, eu sou vitorioso. Pedro falando com Jesus. Fala: não, esse negócio aí de que vai morrer, não, isso aí não está com nada. Olha o que Jesus vai falar para ele. 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: sai da minha frente. Em outras traduções vai dizer assim: aparta-te de mim, Satanás. Palavra dura. Pedro estava massageando Jesus. Pedro estava dizendo: não, isso não vai acontecer com o senhor, não. Isso vai acontecer com o senhor? Não, isso aí não. Misericórdia, Jesus. Rebate na boca, repreende isso aí agora. Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás. Sai para lá. Você é como uma pedra de tropeço no meu caminho, para fazer com que eu tropece. Pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Rapaz, que palavra dura. Que palavra dura Jesus dá para Pedro. Pedro queria o quê? Que Jesus não sofresse. O desejo de Pedro era que Jesus não passasse por aquele sofrimento ao qual ele estava falando que ia passar.
Só que Jesus o repreende. Por quê? Pedro, com aquilo que falou para Jesus, Pedro estava tentando tirar Jesus do seu propósito. O amiguinho interior, porque eu não estou falando de pessoas, se você não entendeu até aqui, os nossos maiores problemas não são pessoas. Sambalat e Tobias em nossa vida não são pessoas. Ele está aqui em nós. O Pedro que está em nós tenta nos livrar do propósito de Deus. Não, que essa vida dura, igreja todo dia. Não, essa vida, não, isso não. Não, o plano de Deus não é essa vida para você. Isso nós mesmos falamos para nós. Pedrão dentro de nós falando. Só que na verdade está tentando nos tirar do propósito de Deus para a nossa vida. Jesus repreendeu Pedro porque Pedro estava na tentativa de tirar Jesus do seu propósito. E muitas vezes o Pedro interior nosso vai falar assim: não, sua vida está muito difícil, mas é um pouquinho. Não, olha como você está tenso aqui. Está cansado hoje, tá cabeça doendo, não vai pra igreja não, fica quietinho. Não, isso aqui não tem, eu estou pregando a igreja errada. Essa mensagem é para a igreja lá da Flórida. Está me entendendo aqui? Amém. Aleluia. Pedrão se levanta para massagear o ego, para falar não, que a tua vida está difícil, mas isso vai te tirar do teu propósito. Esse Jesus chama de Satanás. Sabe qual é o significado da palavra Satanás? Opositor. Opositor. Pedro está falando, você está colocando contra o projeto de Deus na minha vida. É o plano de Deus que eu passe por isso. É a vontade de Deus, é o propósito de Deus que eu passe por isso. E essa tua fala está querendo me tirar desse propósito. Para trás. E Judas? O Ferro, lembra do irmão Lima? Judas é o retrato prime, o ultimate retrato do irmão Lima. Mateus capítulo 26, versículo número 48. E vai dizer assim as Escrituras: ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, este prendei-o. Judas deu um sinal para os soldados: ó, eu vou chegar lá e vai ter um grupo. Aquele que eu for dar um beijo, esse é o que vocês têm que prender, tá? Esse é o, não erra não, é esse que eu vou chegar lá e vou dar um beijo nele, e é esse que vocês vão prender ele. 49. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Judas traiu Jesus. A Bíblia vai chamar de traidor. Olha o que Jesus vai falar para ele no versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viste? Por que você veio? O que você está fazendo aqui, meu amigo? Jesus já sabia a resposta. Enquanto Pedro, que aparentemente queria o bem dele, Judas, que aparentemente queria o mal, Pedro empurrava Jesus para longe do propósito. Judas empurrava Jesus para dentro do propósito. Está entendendo? Meu amigo. Lembra que a Bíblia que a gente precisa de um amigo que nos afia assim como o ferro afia o ferro? Esse Jesus chamou de amigo, porque esse
empurrou Jesus para o seu propósito. Amém. Tem coisas nas nossas vidas que a gente acha que é inimigo, que pensa que o propósito daquela pessoa é nos causar dano, mas na verdade ele nos está empurrando para o propósito dele. Eu posso falar ou não? Pode. Esse marido difícil está te empurrando a ser parecido com Jesus. Essa mulher problemática está te empurrando a ser parecido com Cristo. Por isso a igreja é o que é. Por isso, quando nós nos convertemos, nós não entramos em uma perfeição, em um estado de perfeição. Pode deixar. Por isso que a gente ainda tem problemas. Por isso que nós ainda somos imperfeitos. Deus está usando a tua imperfeição. A gente olha para as pessoas e fala: meu Deus do céu, essa pessoa não tinha nem que estar na igreja, pastor, isso é um joio. Esse irmão é joio puro, olha para ele, eu vejo joio. Quer uma imagem melhor de joio do que Judas? O joio em pessoa. Sanguessuga, que só tira nutrição. O que o joio faz no campo? O joio, aonde ele está plantado, ele tira a mesma nutrição do terreno que o trigo. Então ele se come do mesmo jeito. Ele se alimenta da mesma forma que o trigo. Sanguessuga. Judas se alimentava. O joio, ele toma espaço, assim como o trigo. Judas também tomava espaço. Não podia ter outro? Já pensou outra pessoa? O que é que Judas fez, gente? A gente pensa, não, é porque Jesus precisava de Judas. Não precisava não. Os mestres da lei iam buscar Jesus, iam fazer o que fizeram com ou sem Judas. Tanto que Jesus deu a oportunidade para que Judas se arrependesse até o último momento. Até o momento da ceia, Jesus ele tinha esperança que Judas se arrependesse. Mas não se arrependeu. Então Judas sugava a nutrição, assim como o joio. Judas ocupava espaço, assim como o joio. E Judas era infrutífero, assim como o joio. A imagem perfeita do joio aqui na vida de Judas. E tem pessoas que a gente olha e realmente fala: só toma espaço, só toma nutriente e não gera frutos. Só que como Jesus lidou com o joio Judas? Hein? Ele tirou? Nós queremos ser melhor do que Jesus. Jesus sabia quem Judas era? Sim ou não? Sim. Jesus sabia quem Judas era. Jesus sabia o que Judas ia fazer. Jesus sabia tudinho. Só que Jesus não tirou. Jesus não tirou. Porque Jesus sabia que Judas era necessário. Judas empurrou Jesus para o seu propósito. Glória a Deus. Ei, tem pessoas na igreja problemáticas. Sim, tem. Mas esses, diferente do primeiro que nós falamos, eles têm que ficar dentro. Porque esse está te afiando. Já pensou se a igreja fosse um lugar perfeito, onde tivesse pessoas perfeitas? Como nós iríamos lidar com o mundo? Se aqui todo mundo fosse perfeito, como nós iríamos saber como lidar com as pessoas do mundo? Essa organização, eu nem gosto de usar essa, mas para que traga o nosso entendimento, a igreja, falando como organização, precisa dos imperfeitos. Aleluia. E não pense, olha para mim, olha bem para mim, não pense que do mesmo jeito que você olha para alguém e acha que ele é joio, tem pessoas olhando para você e achando que você também é joio. Não pense que você é perfeito. Não pense que você não comete erro. Assim, com isso eu termino. Nós aprendemos com Jesus como lidar com os problemas internos. Como lidar com os joios na nossa vida. Como lidar com os irmãos que são problemáticos. Devemos arrancá-los? Não.
Vai chegar o momento. Eu entendo, como conhecedor da palavra de Deus, que nem todos se salvarão. Eu estendi hoje, hein? Meu Deus, acabando. Eu entendo que eu entendo na palavra de Deus que nem todos serão salvos. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Nem todos vão ser salvos. A Bíblia diz que dois estarão no campo, um será levado e o outro vai ficar. Dois estarão deitados, um será levado e o outro vai ficar. Nem todo mundo vai ser salvo. Tem muita gente que está vivendo mas quem não será levado? Aqueles que estão vivendo faz de conta. Eu tenho batido em cima disso, culto após culto. A sua vida te faz de conta, meu irmão. Você pode fazer de conta para mim, você pode fazer de conta na internet, você pode fazer de conta que você é crente, para o seu esposo, até para a sua esposa. Mas para ele não. Aleluia. No momento certo, nós vamos descobrir quem é o joio e quem é o trigo. Palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versículo 29 e 30. Não precisa abrir, eu não vou ler. A palavra de Deus vai dizer que os empregados viram que tinha joio no terreno, uma parábola. Jesus está dando uma parábola. E os funcionários viram que havia um joio no terreno. E aí os funcionários chegam para o Senhor da terra e falam assim: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Porque vai tomar espaço, nutrição, e no final das contas vai estar vazio, não tem nada. Vamos arrancar. Qual é a resposta do Senhor? Quem sabe? Quem sabe? Arranca não. Sabe por quê? Porque não arrancar o joio, vocês vão arrancar trigo também. Tem que deixar. No momento certo nós saberemos quem é. Se preocupa não, meu irmão. Se preocupa não, meu irmão. Eu sou o pastor. Eu estou vendo. Eu sei tudo o que está acontecendo. Enquanto alguns estão olhando daqui, de baixo, eu estou dali de cima. Eu estou com uma visão ampla. Eu estou vendo todas as coisas. Não se preocupe. Deus sabe aqueles que são e que não são. E se eu não estou preocupado, você também não deve se preocupar. Aleluia. No momento certo, o Senhor vai fazer a seleção. Aleluia. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar pela sua vida.